Sorrindo para a vida, começando nesta segunda-feira. Que alegria poder abraçar vocês já nessa manhã. Começar assim, na certeza de que nós estaremos juntos na presença do nosso Deus. É assim o Sorrindo para a Vida, não é verdade? Te aproxima desse encontro, dessa experiência. Então que bom poder saudar você, te abraçar já no início dessa semana, onde nós nos colocamos assim, diante de Deus, submetendo a Ele a nossa vida, declarando que é Ele o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. E até eu vi a Patrícia ali rezando, sentada ali, daqui a pouco eu vou apresentar a bancada, mas é bom a gente começar o nosso dia assim, né? Traçando sobre nós o sinal da nossa salvação, o sinal da cruz. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus nos invada nesse dia. Aproveito aqui porque me comprometi a agradecer e a mandar aquele abraço carinhoso para todos que estiveram aqui no nosso acampamento de oração. Livrai-nos do mal. Foi maravilhoso, graças a Deus. 3 dias intensos aqui de experiência com Deus, encontro pessoal com Jesus, batismo no Espírito Santo, bem como o Padre Jonas nos ensinou desde os inícios, e nós levamos em frente, perpetuamos essa experiência maravilhosa. Então, gratidão Padre Bruno Costa, Ironis Puldaro, Alexandra Gonçalves, Ana Lúcia, Márcio Todeschini, eu também estive ali ao longo do evento, Padre Rafael Vitor também, que veio lá de Gravatá para estar conosco, então muita bênção. E o meu segundo abraço aqui, e também uma gratidão ao Padre Márcio Moura, lá do Santuário de Santa Terezinha, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, meus queridos amigos, irmãos de fé, meus queridos cariocas, estive aí com vocês também ainda na noite de ontem, no fim do acampamento, corri ainda aí para o Rio de Janeiro para estar com vocês no novo santuário de Santa Terezinha, que foi inaugurado ontem, no dia 20 de julho. Então agora, para quem não sabia e para quem é devoto de Santa Terezinha, tem um santuário de Santa Terezinha aí no Rio de Janeiro, perto de você, tá bom? Lá em Campo Grande. Conheça, visite, faça essa experiência também de pedir a intercessão da santa e padroeira dos missionários, a nossa querida Santa Terezinha. Abraços dados, vamos apresentar aqui o restante da nossa bancada. Já saúdo com muita alegria, começando essa semana com uma boa partilha da palavra. Meu irmão Márcio Mendes, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tiago, tudo bom? A paz, Deus abençoe. Amém. Você. Deus abençoe. Que alegria para nós estarmos juntos nesta manhã. A palavra de Deus nos une. A palavra de Deus, ela estreita os laços entre nós, mas, sobretudo, ela vem socorrer todas as nossas necessidades, porque ela dá direção para a nossa vida, dá a força que nós não temos, dá coragem para fazer o que Deus está nos revelando e não teríamos coragem, mesmo sabendo que é o certo a se fazer. Então, é sabedoria para fazer a coisa certa, força para conseguir executá-la, coragem para colocá-la em prática. É por isso que, a partir da sua palavra, Deus vai transformando a vida da gente. Feliz de você que descobriu nessas manhãs de oração, todos os dias aqui pela TV Canção Nova, descobriu a palavra de Deus, descobriu um jeito novo de começar o seu dia. É por isso que nós sorrimos para a vida, é por isso que o programa tem esse nome. Não é porque a vida seja feita só de facilidades, não é que a vida seja sempre engraçada, não é? Porque tem dias que são dias assim muito duros, mas mesmo em meio às mais difíceis aflições, é possível sorrir para a vida, quando Deus está conosco, quando Ele é o nosso amparo, quando Ele é a nossa força. Então, nosso abraço para você que está começando aqui conosco esse programa Sorrindo para a Vida, e quero colocar já à sua disposição a palavra de Deus que está em Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34, Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34, é a palavra de Deus que eu vou colocando aqui à disposição para você. Tá certo? Já já eu volto a falar com você novamente, mas já vai abrindo aí a sua Bíblia, já vai se preparando, porque o Senhor quer falar conosco. Amém, que bom.
Ficou fácil hoje, hein? Jeremias 31, 31, tá? E depois vai até o 34. Isso mesmo. Jeremias 31, 31, para você pegar aí a sua palavra e nós nos prepararmos para ouvir o que Deus quer nos falar a partir da partilha de hoje. Já que eu falei do Rio de Janeiro, depois eu volto lá para a outra ponta esquerda, mas como minha irmã que vai cantar aqui também é carioca, como eu, então eu vou saudar minha irmã Crica Castro aqui também conosco. Tudo bem, Bem-vinda. Thiago? Que bom, que alegria te acolher aqui. Bom dia, povo de Deus. Eu conheci esse rapazinho. Continua, olha aí que beleza. Continua, é verdade. Da paróquia Nossa Senhora do Rosário. É uma alegria muito grande servir aqui mais uma vez. Bom dia, bancada. Bom dia, povo de Deus. Nós que precisamos ter o jardim do nosso interior renovado, pode ter certeza que uma fonte de muita graça vai ser derramada nessa manhã sobre a sua vida. Amém, que bênção. Bom dia, Márcio Sapo. Bom dia, negócio de rapazinho para mim já não dá mais certo. Já não dá, né, Sapo? Ainda bem que você não me conheceu. Rapazinho é mais idade. Rapazão, é isso Há aí, mais mais tempo. experiente, né? Bom dia, família Canção Nova. Tamo junto aí. Louvado seja Semana Deus. junto aí. Que bom, já tem boa música aqui, tem partilha também, e a gente vai nos reunindo aqui nessa bancada maravilhosa diante de Deus, porque é o que Ele nos prometeu. Quando 2 ou mais estivessem reunidos, no nome dEle, Ele estaria presente. Então a gente pode dizer, Ele está presente aqui. E aí com você, porque você está juntinho com a gente. Bom dia, minha irmã Patrícia Mendes. Bom dia, Thiago. Eu estava tentando lembrar também do sobrenome, mas ficou fácil, porque é Márcio Mendes e Patrícia Parente Mendes. aqui, ó, Tá, parente. Somos de consagração, somos irmãos e que bom estarmos juntos nessa manhã, no início dessa semana. Louvado seja Deus. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Acolhemos você com o coração aberto, você que também traz as suas intenções, porque a gente sabe que quem acompanha o Sorrindo para a Vida vem buscar uma resposta, vem buscar uma direção de Deus, vem buscar uma graça de Deus. E através da palavra que aqui é proclamada, do poder da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, essa resposta, essa graça, essa cura, quem sabe, chega até você. E eu espero a sua participação aqui hoje. Você pode enviar seu pedido de oração, tá bom? Nós queremos acolher você e o seu pedido, mas também o seu testemunho, você que já alcançou graças através da Canção Nova. A gente acabou de ter um acampamento maravilhoso, como o Tiago Tomé já trouxe, né? Livrai-nos do mal nesse final de semana. Um abraço para tanta gente que esteve aqui na Chácara de Santa Cruz, famílias inteiras, foi lindo de se ver. E você que tem testemunhos através do Sorrindo para a Vida ou de qualquer programação da Canção Nova, envia para a gente através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. E é claro, também estou esperando você, a sua interação através do nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Eu gosto muito que você fala lá seu nome, mas a sua cidade ou o país onde você está nos acompanhando nesse momento. Vai dando o seu bom dia, que nós queremos acolher você e já quero trazer o seu testemunho também. Que maravilha. Eu estava lembrando aqui que tanto o Márcio Mendes como a Patrícia Mendes também moraram na Missão do Rio de Janeiro, né? Isso, quando ela falou que te conheceu bem rapazinho, né? Eu digo, Boa. o Thiago também é bem jovenzinho, né? O Márcio me conheceu adolescente ainda. Adolescente. Você jovem, mas o Márcio ainda adolescente. Briguei em conta pro Thiago. Olha verdade. que bênção. Quanta história, né? Quanta história. Louvado seja Deus. Éramos todos meninos, né? Porque o Thiago tinha ali os seus 14 anos, 15, não é acho que isso? tinha, 14, 15 anos. Eu estava com 19 para 20 anos ali, quando a gente se conheceu, né? Então, naquela época parecia uma diferença de idade tão grande, né? Verdade, parecia E mesmo. o tempo vai achatando isso, né? Mas foi a segunda missão da Canção Nova na qual eu morei, foi o Rio de Janeiro, porque a primeira foi Queluz, né? Foi onde eu ingressei na Canção Nova, foi o meu primeiro ano de formação. E quando eu saí dali de Queluz, já fui direto para o Rio de Janeiro. Ali eu fiz uma experiência no Seminário São José do Rio de Janeiro, né? Porque eu tinha dúvidas se a minha vocação era sacerdotal ou não. Então, nada melhor do que você ir e ver de perto, né? Então, eu ingressei no seminário, fiquei ali 1 ano e meio, que foi tempo suficiente para eu fazer o meu discernimento e constatar aquilo que Deus me mostrava desde pequenininho. Que Deus tinha me constituído para ser pai, para ser marido, para ser família, e tem sido uma feliz experiência. Mas o Rio de Janeiro fez parte de uma história inesquecível, fez e faz, né?
É bonito que você falou, deu aquele despertar assim em mim. Às vezes as pessoas têm receio de entrar num discernimento como se fosse o final da história já, né? Por exemplo, o Márcio entrou no discernimento para ser padre. Quantos a gente tem aqui na Canção Nova que entraram seminaristas e hoje são casados, são pais? É muito bonito ver essa história. Então, se você sentir algum incômodo de Deus na sua vida, não tenha medo de entrar num processo de discernimento. O discernimento não significa que você já vai realmente ser ou vir a pertencer àquele lugar, ou vir a ser aquele início. É como quando a pessoa namora, ela não está casando de uma vez, ela começa. Por isso que também o caminho vocacional aqui na Canção Nova, eu costumo comparar assim, aquele tempo de uma paquera, né? A gente que é mais antigo ainda fala paquera, não sei como fala hoje. Fala paquera ainda? Fala, será? Não sei. Não sei mais como é que fala, mas é aquela paquera, a gente vai se interessando de cá, como uma Canção Nova, por exemplo. A gente se interessa de cá, ela vê se combina com a gente de lá, e aí daqui a pouco começa um namoro, depois noiva, depois casa. É esse o processo. Então, é muito bom ter você mais próximo da Canção Nova. Inclusive, a gente, ao longo desse tempo, por inspiração de Deus ou por um mover de Deus para os nossos dias, a gente tem falado mais do nosso vocacional. Você sabe divulgar certinho, Patrícia, como é que faz para entrar em contato? Agora, eu sei que tem um vocacional@cancional.com, é um e-mail, não é isso? Para você acessar. Tem também o nosso Vocacional CN, que é o nosso Instagram. Mas a Patrícia agora vai, que ela é super digitalizada ali já, ela já vai passar para a gente certinho, porque às vezes você se encanta tanto com a Canção Nova e existe aquele incômodo de se aproximar, e por que será que tem isso? Resolva essa questão, viu? Se tem um incômodo, pode ser que Deus esteja te atraindo para essa experiência de pertencer também, de um chamado à comunidade, não é isso? Então, nós também aproveitamos para divulgar e para dizer, e se você for Canção Nova? Quem sabe? Talvez seja aqui também o seu lugar conosco, nos chamando de irmãos, né? Então, o Carisma Canção Nova é esse que nos atrai. Ajudar a Canção Nova é maravilhoso. Obrigado até aqui a você que também tem contribuído com a nossa obra de evangelização. Mas quem sabe a sua pertença é um pouco maior, né? Então, fica aqui já essa ousadia para te convidar a talvez um discernimento. Foi essa palavra que o Márcio usou. Discernimento. E realmente chamou a atenção para fazer essa partilha aqui agora. Olha, eu estou tentando encontrar aqui o nosso Instagram, para você ir lá e buscar também essa informação, é vocacional, @vocacional Canção Nova, tá bom? Você pode ir lá agora e você vai entrar em um canal que tem várias informações sobre a Canção Nova para você. Eu estou procurando o e-mail corretamente para a gente passar direitinho, né, para você. Eu sei que muita gente vai suscitar aí a vocação, mesmo porque tem os jovens que podem ingressar aqui na Canção Nova e tem também aqueles da comunidade de aliança, não é? Que continuam vivendo nas realidades do mundo, não entram para o núcleo da comunidade, mas que são Canção Nova onde vivem, não é? Aí na sua cidade, na sua região ou até mesmo no seu país. Então, quando eu confirmar direitinho o e-mail, eu trago aqui para o Tiago, para você saber e até passar para os jovens, para os adolescentes que você conhece. Aí, tá na tela aí. Essa informação é importantíssima. Olha aí, esse é o Instagram que eu acabei de falar aí para você. O e-mail é vocacional@comunidade Canção Nova, tá bom? vocacional@comunidade Canção Nova. Tenho certeza que o Vocacional hoje vai receber aí muita gente interessada, né? Aliás, foi a primeira missão que eu morei também no Rio de Janeiro, aquele beijo pro povo carioca, né? Morei em 2 etapas lá, total de 7 anos. Foi onde eu conheci meu digníssimo esposo, José Rivelino. Nós somos casados hoje com 3 filhos. E o povo do Rio é um povo maravilhoso, não é porque o Tiago está aqui, a Crica, né? Um povo que nos acolhe com muito amor e carinho, que ama a Canção Nova também. Um povo muito alegre. Muito alegre. Para mim, uma das grandes características do carioca, Patrícia, é a alegria, Sim. sabe? É alegria, muito divertidos, né? Muito divertidos. Sabem olhar. Claro, todo lugar tem exceções, né? Tem gente que é amargurado em qualquer lugar do mundo, né? Mas quando a gente fala do carioca de uma maneira geral, uma pessoa que sabe rir das dificuldades da vida, não é?
Então, isso é uma maneira inteligente de enfrentar as dificuldades. Eu sei que muitos dizem assim, o carioca é debochado e tal. Não acho não. Eu acho que, às vezes, é mal interpretado. Sim. Como eu disse, todo lugar tem também. Tem os debochados de lá, os debochados de cá, né? Mas não é deboche a gente aprender a rir das dificuldades da vida. É um jeito de a gente aprender a superá-las com inteligência. Sabe, é você pegar o limão e fazer uma limonada com ele. Eu me lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava assim triste, né? Porque foi a primeira mudança que eu vivi dentro da Canção Nova. A nossa turma nós que tínhamos entrado juntos, um ano que estávamos juntos, nós tínhamos nos afinado tão bem ali no finalzinho do ano, sabe? Custou a gente ganhar ritmo como grupo, né? Porque era o primeiro noviciado da Canção Nova, a gente custou pegamos no tranco. Quando a gente se afinou, acabou o ano de noviciado, a gente precisou fazer aquela mudança, foi um chororô. Foi aquele time que demorou para se entrosar, quando deu certo... Acabou o jogo. Aí nós mudamos, então eu fui para o Rio de Janeiro com o coração partido, mas durou um dia só. Quando eu cheguei lá, eu fui envolvido por essa atmosfera carioca, essa alegria de viver, sabe? Esse desejo de interagir com as pessoas, de manter laços, de manter comunhão. Isso foi profundamente cativante. E todos os dias que eu estive no Rio de Janeiro foram apaixonantes para mim. Então, guardo com muita, muita saudade essas lembranças. Os amigos daquela época são amigos para sempre. Verdade. Não é? Então, mesmo que a gente não se fale muito, quando a gente se encontra é sempre uma festa. É verdade. Eu vivi essa mesma experiência, né? É por isso que a gente não está puxando para o carioca, não, gente. É a experiência que a gente viveu mesmo, Sim. né? E que experiência maravilhosa. É isso que eu dizia. É um povo trabalhador, um povo sofrido muitas vezes, até por causa da violência, né, do Rio de Janeiro. Mas é um povo que não perde a alegria. Algo que eu dizia, né? Porque eu estava nova lá, eu tinha que perguntar as informações. Como que faz para chegar a tal lugar? Se a gente pede uma informação, falta a pessoa pegar você e levar lá no lugar. Desse jeito. Tamanha simpatia, né, do povo carioca. Então, um beijo. Nosso Brasil é lindo demais, né? Não, mas se bobear no caminho enquanto está te levando, ainda conta a história da vida Conta, inteira. conta. Né? É isso aí. Abre o coração, É isso aí. rasga o coração. Difícil se sentir sozinho no Rio, né? Nunca se Eu tenho viu. muitas amizades até hoje do Rio de Janeiro, é isso que o Márcio falou. Legal. E é tão bom a gente criar laços, né? E é isso que a Canção Nova também faz com você hoje. E cada dia na programação, a gente cria laços. Laços que Deus mesmo, né, determina. Você não tem esse contato direto pessoal conosco, mas as pessoas dizem, é como se você fizesse parte da minha família. Sim. E é claro que a gente gostaria, né, de conhecer cada um, de ouvir a história de cada um, de abraçar cada um, mas isso acontece de maneira sobrenatural, através dos meios de comunicação. E quando a gente diz que acolhe você, é você, pessoa única, que Deus criou de maneira única. E nesse momento Deus acolhe você. Jesus acolhe você através dessa imagem, desse áudio que chega pela rede de rádio para tantas pessoas. Jesus está acolhendo você nesse momento. Né? A gente não dirige para vocês, mas de maneira particular, porque você é único e você é única aos olhos de Deus. Já quero acolher tanta gente que está aqui no Instagram também. Vai lá, Paty, isso aí. Thiago. Temos aqui a Fátima Moraes dizendo bom dia para a bancada, a Solange, tem a aniversariante aqui, Frelo Juliana. Hoje estou muito feliz, pois é meu aniversário. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Parabéns para quem faz aniversário hoje, né? 21 de julho. Ontem meu pai fez 76 anos. Um beijo, pai, te amo. Parabéns, pai. O senhor sabe, né, o quanto que o senhor é importante para mim. E quero aqui acolher todos mesmo que estão chegando, dando seu bom dia. Lá de Tocantins, cidade Tocantins, Minas Gerais, a Giovana, dizendo, bancada maravilhosa, acompanhando aqui de Tocantins, Deus abençoe sempre. E muitos já colocando as intenções também aqui, né? O seu pedido de oração. E eu quero dizer, nós estamos também num momento de oração. Nós estamos aqui com certeza intercedendo e rezando por você. E, Tiago, depois que você falar, eu quero trazer um breve testemunho. Testemunho, sim, sim. Tá? Sim, tá ótimo. De uma querida que viveu uma experiência que parece simples, mas não é, porque Deus agiu profundamente no coração dela. Quero só aproveitar esse tempinho rapidinho para falar da nossa loja Canção Nova, que nós estamos com várias, vou dizer promoções, tá bom? Porque a gente ainda tem coleção outono e inverno, então estou só lendo aqui
a pauta para falar tudo certinho para vocês, mas nós temos ainda a coleção Outono e Inverno que acaba, tem mais 10 dias para você. Eu deixei o café aqui, já passo o café. Você quer café? Eu já peguei já? antes de entrar no ar. Não, muito obrigado. Então tá bom, então já está todo mundo servido. Então agora eu vou servir você de bons livros e bons conteúdos da nossa loja Canção Nova, tá bom? Então, olha, até o dia 31, então você tem mais 10 dias, porque hoje é dia 21, para correr lá e aproveitar a nossa coleção Outono e Inverno. Também especial Dia do Escritor. Olha, começa exatamente hoje. De hoje a 31, então hoje tem 10 dias para você aproveitar. Livros Canção Nova com 15% de desconto. Sabe aquele livro que você estava querendo do Márcio Mendes? Aproveita agora, porque está em promoção, 15% de desconto. Eu acho que Márcio, você acha que é o escritor que mais tem livros aqui na Canção Nova, acredito? Atualmente eu acho que sim. Né? É. Então aproveita que o nosso escritor principal está aqui, porque é o que realmente tem mais livros aí no nosso acervo de livros na loja Canção Nova, e compra aí os que você quiser, aqueles que você lembra, aqueles que você ainda vai conhecer. Coloca lá Márcio Mendes, que eu acho que deve aparecer todos os seus livros ali, né? Vem todos quando você coloca lá pelo nome do autor, Sim. né? Às vezes você fica esperando uma indicação, então eu quero fazer uma indicação, Tiago. Boa, vamos lá. Eu quero indicar esse livro aqui, que ele cabe no bolso traseiro da calça. É o livro 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Ele foi feito para ser compacto mesmo, para nos acompanhar onde quer que a gente vá. Ele cabe dentro da sua Bíblia, mas ele cabe no seu bolso, porque ele é um livro que precisa nos acompanhar na nossa rotina do dia a dia. É um desafio, uma proposta, de você dar 30 minutos a Deus todos os dias e ver o que acontece. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de rezar. Essa foi a grande dificuldade para mim no começo da minha caminhada. Eu não sabia como fazer, eu não me sentia bem em rezar. Parecia que a minha oração era errada, parecia que a minha oração era falsa. Os piores pensamentos vinham para mim no momento em que eu estava rezando, os meus sentimentos ficavam conturbados e eu não entendia o porquê, até que eu fui percebendo o que acontece quando nós dobramos os nossos joelhos e entramos em oração. Um verdadeiro combate se trava. Mas ninguém que entra para rezar, sinceramente, precisa ser sincero, se levanta dali do mesmo jeito que entrou. Deus não permite, Deus muda a pessoa naquela hora e Deus dá a ela o que lhe falta. Mas o segredo da oração é a perseverança, mais do que longas orações, que tem muita gente que acha que uma boa oração é uma oração longa. Mais do que longas orações, a perseverança está na constância, em rezar todos os dias. Então eu te proponho, você não gostaria de fazer essa experiência? De dar a Deus 30 minutinhos todos os dias? E o livro ele vem para te ajudar, ensinar o que rezar, como enfrentar essa luta espiritual, como rezar pelas pessoas que estão precisando, como pedir a Deus a sua cura interior. E olha, como ouvir a Deus, que muitos têm dificuldade. Deus não me responde. 30 minutinhos. Esse livro ele foi tão impactante na vida das pessoas que o leram, que foi como um fogo, sabe? Rapidamente ele se espalhou. Tanto que nós já cruzamos a barreira de mais de 1 milhão de livros vendidos. Louvado seja Deus. Não é? Eu não digo isso com orgulho, não me envaidece, mas me traz muita alegria. Porque 1 milhão de livros vendidos, se você considerar que é um livro em cada casa, em cada lar, a média de pessoas, por baixo, é 4 pessoas por casa, pai, mãe e 2 filhos, né? Ah, mas tem família que não tem nenhum, tem família que tem um, mas tem família que tem 5, não é? Tem família que tem 3, que tem 2. Então, são mais de 4 milhões de pessoas atingidas, além daqueles que pegam um livro emprestado. É transformadora a experiência. E é um livro barato, você sabe por quê? Porque o grande benefício desse livro é ensinar as pessoas a se encontrarem com Deus, até mais do que um retorno financeiro. Porque olha aí, você está vendo o preço do livro aí na tela?
Que lucro a Canção Nova vai ter em cima de um livro como esse, depois que se paga gráfica, transporte, taxas e outras coisas mais? É quase nada. O grande benefício, o grande presente para a Canção Nova é você em comunhão com Deus. 30 minutos para mudar o seu dia. Mudará o seu dia e a sua vida. R$10,11. Estou impressionado com o preço que eu vi ali agora. Gente, o que são R$10 para você mudar a sua vida? Né? A gente, às vezes, gasta tanto dinheiro no que não presta, no que não nos constrói. Imagina um livro como esse. É claro, como o Márcio disse, se você se colocar diante de Deus, ele tem realmente o seu efeito. Se não, então você acaba só colocando como mais um dos livros que você tem na sua casa. Mas se você caminhar com ele, fizer a leitura e ainda propagar isso, como o Márcio disse, para outras pessoas, dê R$10 de presente para alguém aí, vai, por favor. É um livro. Nossa, verdade. fiquei impressionado. É verdade. Né? Olha, com R$100 você presenteia 10 pessoas. E presenteia, não é com... Olha, R$10 você não paga um lanchinho para alguém. Não paga nada. Não paga um lanchinho. R$10 não dá 2 cafés no aeroporto. A gente que é obrigado a viajar, né? Muitas vezes... 2 não dá um, Márcio. Não dá, não né? dá um, R$10 não dá um café. Não, mas eu falo cafezinho preto mesmo. Mas acho que é 7. Sem acompanhamento nenhum. Não dá 2. Só esse é R$8, R$7,90, eu acho que é isso, se eu não me engano. Então, não dá 2 cafezinhos no aeroporto, não dá um lanchinho, mas pode ser o alimento que vai mudar a vida daquela pessoa. Pode dar Deus para ela, pode dar a salvação para ela. E, por vezes, a gente fica se perguntando, né? Queria dar um presente para os meus amigos, para aqueles que me visitam. Por que não dar à pessoa algo que pode transformar a história dela, né? Então, eu indico apaixonadamente, como estou dizendo para você, porque eu sei o que ele pode fazer, né? Não tenho nenhuma vantagem material com isso. 1 milhão de livros vendidos. Nunca vi 1 centavo desse livro para mim. Nunca recebi nada por ele. Nada, nem 1 centavo. Todos os direitos eu doei para a Canção Nova, assim como todos os direitos de todos os meus livros. E por que você fala assim dele apaixonado? Porque não é dinheiro, são as pessoas. É o que isso pode causar nas pessoas, como causou na minha vida. Então, é um grande presente para você se dar, mas é um grande presente para você dar a quem você ama. Para não ficar estendendo, só uma frase de São João Bosco, sabe, o Tiago? São João Bosco não, Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório, ele dizia o seguinte, que as pessoas se esquecem de ensinar umas para as outras o mais importante, que é rezar. Quando você ensina uma pessoa, e é essa a proposta desse livro, a entrar na presença de Deus, você fez tudo por ela. Tudo. Ouviu pai, ouviu mãe. Ah, mas meu filho não vai ler. Você não sabe, você não deu. Né? Às vezes o filho recebe, a gente teve muitos testemunhos assim, da medalha das 2 cruzes. Às vezes a mãe dava de presente, a avó dava de presente, a pessoa desprezava. Mas passava um tempinho, estava usando. Não usava, às vezes por orgulho, mas carregava consigo. A gente não sabe. A nossa parte não é colher os frutos, a nossa parte é semear. Exatamente. Sabe? Dê de presente. E depois veja se Deus não age através disso também. Verdade. Nós colheremos os frutos depois de semearmos. Então é isso que a Canção Nova também tem feito ao longo de todos esses anos e a cada dia aqui também no Sorrindo para a Vida. Por isso, eu convido a Patrícia a partilhar conosco o que a gente tem de testemunho já, aí de mover também do povo de Deus em favor da Canção Nova, né? Sim, muita gente chegando aqui, trazendo a sua participação, mas eu não posso deixar de falar com essa menina linda, a Eloá. Ela diz, eu tenho 12 anos, sou de Januária, Minas Gerais, esse é meu generoso.
E um beijo para todos da bancada Sorrindo para a Vida. Eu e minha família amamos a Canção Nova. E ela colocou aqui, para a tia Val, com coraçãozinho. Olha que fofura, gente. E colocou também a fotinha aqui do Padre Jonas, ó, vou virar aqui para vocês verem. Olha que delicadeza da Eloá. Eloá, muito obrigada. E colocou aqui em glitter, né? Porque as meninas adoram esse glitter aqui. Muito obrigada pelo capricho, cheinho de moedas aqui. A gente estava falando dos livros, dos produtos de evangelização que ajudam diretamente o projeto da Minha Almas, mas as pessoas generosas, esse coração representa isso também, não é? Enviam para a gente esse generoso, que é as moedinhas, que você vai juntando, juntando. E uma criança fazer isso é muito amor, né, gente? Muito amor envolvido. O Márcio trouxe, me entregou, e a gente faz questão de agradecer você, Eloá, tantas crianças que incentivam os pais, os avós, não é? A ajudarem a Canção Nova também. E tem outro ali com a Crica, né? Ó, chacoalha aí, Crica, para a gente ver. Olha lá, ó. Outro de São Paulo. De São Paulo. A gente agradece de coração cada iniciativa em prol da Canção Nova, tá bom? Quero agradecer tanta gente no Instagram aqui, os goianos dizendo que amam a Canção Nova e Sorrindo para a Vida também, mas quero trazer o testemunho agora de alguém que não quer se identificar, né? Ela diz, eu estava assistindo ao Sorrindo para a Vida no dia 25 de junho, né, de 2025, no qual foi contado um testemunho de uma mulher que se sentia paralisada e não conseguia cuidar da casa. E que ao acompanhar a programação da Canção Nova, conseguiu fazer tudo com capricho. Porque Deus é também caprichoso. Isso também aconteceu comigo. Eu estava muito mal emocionalmente, me sentindo paralisada em muitas áreas da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa caprichosa. A ansiedade fez isso comigo. Passei por várias situações, vários lutos e o medo da morte, de doenças e do futuro me deixaram assim. Continuei acompanhando a programação da Canção Nova. Um dia até teve um episódio em que meu noivo chegou em casa depois de um dia difícil de trabalho e a bagunça da casa estressou ele mais ainda. Fiquei muito envergonhada. Aquela situação foi o estopim para eu reagir e voltar a cuidar do meu lar. Senti que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que eu pudesse sair daquela situação. Hoje, tenho conseguido cuidar melhor da minha casa. Aprendi com vocês que devemos fazer as coisas com amor e tudo para o Senhor. Ainda há algumas realidades na minha vida em que eu preciso do agir de Deus, mas aos poucos tudo está se alinhando com a graça de Deus. Abraços. Eu disse que esse testemunho parecia simples, mas não é, não é? Porque Deus, ele habita na ordem e nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. E essa ordem exterior, ela só vai acontecer se lá dentro de nós, o nosso interior, também estiver em ordem, também estiver curado, estiver restaurado por Deus, não é, Márcio? É, isso mesmo. Então, isso que ela viveu, essa experiência, ouvindo o testemunho de alguém. E aqui a gente sabe que tem muita gente sofrendo de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, onde a pessoa não consegue fazer as coisas. Ela se sente paralisada realmente. Hoje, em nome de Jesus, nós pedimos que aqui do Sorrindo para a Vida, a partir da palavra, do que o Márcio vai trazer, que Deus vai inspirar, que você também seja visitado por Deus. Que você seja curado, restaurado e saia da sua paralisia hoje. Eu não sei em que área da sua vida você está vivendo essa paralisia, talvez espiritual, emocional, mas que Deus liberte você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus hoje, para que a sua vida seja restaurada, para que você possa viver com mais leveza, com mais alegria, porque Deus quer que a gente tenha uma vida com qualidade, não é mais? Por isso que a gente fala muitas vezes aqui sobre rezar a vida, orar a vida, levar a vida diante de Deus. Então, não só para quem está com a casa bagunçada, mas para quem está sentindo que a sua vida está congestionada, que tem muita coisa, sabe assim, que está fora do lugar, você não sabe por onde começar. Quando você, em oração, vai arrumando as coisas à sua volta, dentro de você, você também vai se ajeitando, não é? Porque
quando a gente é arrumado por Deus dentro de nós, nós queremos mudar, organizar, ajeitar as coisas fora. E quando, em comunhão com Deus, nós vamos arrumando as coisas que estão fora do lugar, ao nosso derredor, dentro de nós, o Espírito Santo vai também colocando as coisas nos seus devidos lugares. Quer uma dica então? Comece hoje arrumando a sua cama. Depois, tira tudo desse armário e começa a organizar essa bagunça, sabe? Separa o que você não usa. Se já tem mais de 2 anos que você não usa essa roupa, você não vai usar mais, entende? Não cabe mais em você, já não está mais no seu gosto, porque em 2 anos você nem lembrava disso, não usava. Passe para quem precisa, vai emagrecer a sua vida, não é? Limpe as coisas, coloque em ordem. Você não só vai achar coisas perdidas, mas você vai se encontrar, tá certo? Então fica aí para você uma palavra de sabedoria que vai te dar a oportunidade de viver também essa experiência que foi testemunhada para nós. Isso mesmo. E eu espero também mais testemunhos aqui chegando hoje, através de você, quem sabe, né? Eu leia hoje aqui o seu testemunho, sorrindopravida@cançãonova.com, tá bom? Estou aguardando a sua participação. Amém. Deus sempre quer, então, nos organizar, nos ordenar, porque, como a Patrícia bem disse, Ele criou tudo de forma ordenada. Vamos nos abrir a essa experiência. Todas as vezes em que a gente se coloca assim diante de Deus e permite que Ele realize, essa organização vai acontecendo. Quero ler para você e partilhar já a frase de hoje. Gostei muito. Eu não conhecia São Beda, não. Acho que eu vou ter que pesquisar mais sobre ele. Mas a frase de hoje diz assim, é de São Beda. Há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Mais uma vez, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. São Beda. Talvez você, como eu, também tenha mais para pesquisar e conhecer, mas que essa frase realmente de hoje tenha um efeito sobre a nossa vida, que a gente seja generoso em partilhar o que sabe, coerente em viver, praticar o que ensinamos, né? E humildes para perguntar o que ignoramos. Então é isso, são 3 virtudes diante também de 3 possíveis caminhos de fracasso. Vamos cantar com a Crica, com o Sapo, e a gente mergulha na partilha da palavra. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, quero colocar aqui à disposição a palavra de Deus, que está em Jeremias 31, versículos do 31 ao 34.
Jeremias 31, do 31 ao 34, enquanto aqueles que acabaram de nos sintonizar ou estavam esperando a palavra, né, não pegaram quando foi dito, vão abrindo aí a sua Bíblia. Quero mandar um abraço para o povo de Alagoas, Maceió, para essa gente sempre ligadinha, acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida. Quantas manifestações de carinho vindo desta terra tão abençoada por Deus, de gente tão boa, que diz, eu estou sempre sintonizado, estou sempre acompanhando, Sorrindo para a Vida. Então, um abraço forte, apertado para essa gente linda, maravilhosa, que sempre diz, eu amo a Canção Nova. Saiba que a Canção Nova também ama Alagoas, ama esse Nordeste de Deus, ama esse nosso Brasil tão querido. Que Deus os abençoe. E quero fazer um convite muito importante, quero que você preste muita atenção, porque é uma oportunidade única, nunca tinha visto isso acontecer antes, acho difícil se repetir assim, mas nós teremos uma peregrinação ali para o leste europeu. Nós vamos visitar o santuário da Divina Misericórdia. Vamos visitar a terra de um santo que conquistou o coração do mundo, que é o São João Paulo II, né? Nosso querido Papa João Paulo II. E vamos visitar lugares onde a fé ela foi vivida até ao martírio. É uma experiência muito forte, transformadora. Eu só havia feito essa peregrinação uma vez, mas a todos para os quais eu falava dela, as pessoas queriam viver essa experiência. E de repente lá o Gilberto, da Obra de Maria, ele disse, no ano passado, na mesma altura, nós estávamos com o Congresso Mariano em Fátima e com o Congresso de Cura e Libertação em Lourdes, que foi, gente, foi simplesmente maravilhoso. Muitas pessoas levaram o nome de suas famílias para consagrar, Tiago, entregando ali aos pés de Nossa Senhora, fizeram uma consagração oficial da sua casa, da sua família, aos pés de Nossa Senhora. E o Gilberto me falava, nesse ano nós vamos fazer, no mesmo período, nós vamos fazer uma peregrinação ao leste europeu, ali também ao santuário da Divina Misericórdia. E ele disse, Márcio, as pessoas precisam, as pessoas querem ir, e nós vamos criar todas as condições para isso. Ele começou a me falar um monte de coisa que eu não estava nem acreditando. Ele, além do que já as facilidades desta peregrinação, eu já vou conversar com a minha equipe para 15% de desconto para aquelas pessoas que conseguem fazer à vista. Porque tem várias facilidades, uma delas é dividir, né? Mas aqueles que se esforçam para fazer à vista, sempre tiveram algum desconto, mas não 15%. O valor do câmbio também diferenciado. Por que essas facilidades? Porque nós estamos num tempo em que nós precisamos recorrer, sim, à Divina Misericórdia. Ainda que a gente não consiga levar tantas pessoas, porque numa peregrinação como essa, é o que cabe em um ônibus, não é? Mas é uma iniciativa de recorrer à misericórdia de Deus. Então eu quero convidar você para irmos juntos. Você que já vem aí há algum tempo dizendo, eu queria ir numa peregrinação, queria ir com alguém aí do Sorrindo para a Vida. Serão 11 dias que nós teremos para conversarmos, para rezar juntos, mas dá para a gente conversar numa peregrinação. Nossa, é o que mais dá para a gente fazer, né? Vamos estar juntos o tempo inteiro, mas vai dar para a gente tirar dúvidas, ter algum atendimento, com certeza nós vamos ter. Além de que é um momento poderosíssimo de espiritualidade. Foi para lá para o leste europeu, você já foi, Tiago? Já fui. Foi ao Santuário da Divina Misericórdia? Só fui uma vez, na verdade, foi numa jornada mundial que foi também na Polônia,
Então eu tive... É ou não é impactante? É maravilhoso. São João Paulo II e Santa Faustina e a própria Divina Misericórdia, né? Tudo aquilo que foi revelado a Santa Faustina. Olha, em todas as peregrinações que eu fui, eu nunca vi as pessoas ficarem sem palavras. Sem palavras. Nesta peregrinação, essa foi uma marca que eu vi. Teve momentos que todos estavam tão emocionados diante daquilo que vivenciaram, que eu não vou ficar adiantando, porque senão também a gente tira das pessoas a oportunidade de viver. Que há momentos que você fica sem palavras. E quando a gente chega no Santuário da Divina Misericórdia, é algo diferente, especial. Então estou te convidando. A saída vai ser dia 21 de outubro. Então temos aí alguns meses pela frente para você se organizar. Saída dia 21 de outubro, agora desse ano. E retornamos no dia 1º de novembro. Pegamos ali praticamente os últimos 10 dias de outubro, né? Chegamos no dia, saímos de lá no dia 1º de novembro. Então dê uma olhadinha para você ir conosco. Polônia, Hungria e República Tcheca. É inesquecível. O telefone da Obra de Maria está aí na tela para você. 0, código da operadora 12. 3186-2055, é uma experiência que muda a vida da gente. Jeremias 31, versículos do 31 ao 34, assim nos diz a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui o 31 aqui, está aqui. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando pela mão os peguei para tirá-los do Egito. Essa aliança eles quebraram. Mas continuei sendo o Senhor deles. Oráculo do Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia, oráculo do Senhor. Colocarei a minha lei no seu coração. Vou gravá-la em seu coração. Serei o Deus deles, e eles o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu irmão, dizendo-lhe: procura conhecer o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão, oráculo do Senhor. Já terei perdoado as suas culpas, de seu pecado nunca mais me lembrarei. Já terei perdoado suas culpas, de seu pecado nunca mais me lembrarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Gente, são poucas as coisas das quais a gente vê Deus se lamentar. Mas na palavra do Senhor, Deus se lamenta quando nós rompemos com Ele. Tem ruptura que é declarada e tem ruptura que ela acontece sem você dizer palavra alguma, né? Vou dar um exemplo aqui que ele é engraçado, ele é bonitinho, mas ele diz muito. Às vezes a gente vai terminar um namoro e a gente precisa dizer para a pessoa, né? Olha, infelizmente não vai dar mais para a gente continuar junto, nosso namoro terminou, foi bom o tempo que nós tivemos, mas agora chegou ao fim. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. E principalmente homens. Homem, eu já vou te dizer, ô bicho covarde, covarde medroso, para terminar relacionamento. Arruma um monte de desculpa, faz da vida da mulher um inferno e a dele também, porque ele deveria dizer a verdade. Qual era a verdade? Eu não quero continuar com relacionamento. E estou falando aqui de namoro e noivado. Não quero continuar com relacionamento.
eu me equivoquei, eu meti os pés pelas mãos, os meus sentimentos mudaram. Aí não, começa a arrumar desculpa. Não é com você, é comigo, é o momento que eu estou vivendo, eu preciso me dedicar aos meus estudos, eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Para cada desculpa que o camarada inventa, a mulher arruma uma solução. Era mais fácil ser sincero, não é? Mas tem dificuldade. Às vezes, por causa da idade, às vezes por causa da maturidade. Eu me lembro que teve uma vez que o meu filho começou uma paquerinha. Ele muito novo. E eu vi assim, proibir não vai adiantar. Então, a melhor coisa é a gente acompanhar. Eu falei, olha, se você quer começar um relacionamento com uma pessoa numa fase tão jovem, eu não acho que você deveria começar. Agora é momento de você se dedicar a outras coisas, você estudar, meu filho, viver essa sua adolescência direitinho, entende? Você vai ter tempo para namorar mais tarde e tudo mais, mas se você quer, vamos fazer a coisa certa. Começa por uma amizade. Chame ela aqui em casa, para vocês estarem juntos, para vocês conversarem. E fui criando condições para eles irem se conhecendo. Quando ele conheceu e percebeu o que era envolver-se com uma pessoa, ele tomou um choque de realidade. Então o negócio nem começou. Então antes de começar, já terminou, mas terminou dentro dele. E como foi a maneira que ele era muito jovenzinho, viu gente? Já tem uns anos isso aí. Como é que foi que ele resolveu? Ele se afastou completamente. Se afastou completamente da moça. E aí não se falavam mais, já tinham meses que não trocavam nenhuma palavra. E ele tinha ficado sabendo que ela estava namorando um colega dele. Nossa, mas isso para ele foi uma angústia tão grande. Ele ficou muito angustiado. E aí ele me chamou para perguntar e disse assim, ô pai, aconteceu que eu não terminei com a fulana, ela não terminou com palavras. Eu falei, mas você está com ela? Não, pai, não estou. Você quer? Não, pai, não quero. Mas eu não falei nada. E agora ela está com outro lá, está namorando com outro. Eu falei, ué, filho, mas você não quer nada com ela e ela está com outro, e qual que é o problema? Mas, pai, eu não terminei. Eu falei, então, filho, mas você nem começou. Aí ele assim, mas eu estou preocupado. Eu falei, está preocupado com o quê? É que como eu não terminei, ela começou com outro, pai, eu estou com uma dúvida muito grande. Eu falei, o que é, filho? Pai, eu sou corno. Eu falei, não, meu filho, não é não, filho, não é, cara. Porque, veja, você já terminou, não é? Você já rompeu. Só que você não usou as palavras, mas ela é mulher, as mulheres são mais perceptivas que os homens nesse sentido. Ela já entendeu, ela tanto entendeu, que está começando um outro relacionamento. Eu lembro que ele encostou no banco do carro e fez assim. Aí eu perguntei para ele, é só isso? Ou você tem mais alguma... Foi uma conversa séria, com horário marcado, ele marcou horário para conversar, porque era algo grave para ele. Aí eu falei assim, você só queria saber isso, ou você quer que eu te diga alguma coisa? Ele, pai, o que eu precisava saber era isso. Mas se o senhor tiver alguma coisa a mais para me dizer, eu quero ouvir. Cara, muito legal isso. E ali nós tivemos uma conversa maravilhosa sobre relacionamento, sobre namoro, porque a gente precisa ter a sabedoria de esperar as ocasiões. Eu, como pai, poderia dar lição ali, mas não é assim que a gente entra no coração das pessoas. As pessoas são sensíveis, gente, e num coração de alguém a gente tem que entrar com delicadeza. Por isso eu perguntei para ele, tem mais alguma coisa que você quer de mim? Era só isso? Ou você quer que eu lhe diga algo mais? Pai, o que eu queria era isso. Mas se o senhor tiver alguma coisa a mais para me dizer, eu quero ouvir. E foi uma conversa que determinou os rumos da vida dele. Quando a gente sabe ouvir, o outro também abre os ouvidos para nos escutar. Tem muitos pais que não estão sendo escutados porque não tiveram ouvidos para ouvir o que seus filhos estavam lhes falando. Então, trouxe para você esse exemplo, para você entender que há rupturas que acontecem com declarações
E tem rupturas que acontecem sem declarações. Tem rupturas que acontecem a gente dizendo, acabou, não quero mais saber de você, não gosto de você. E tem gente que faz isso com Deus. Não quero saber do Senhor, acabou, não quero acreditar mais, vira as costas e vai embora. E tem ruptura que acontece pelo afastamento. Você simplesmente vai se afastando, vai esfriando, e quando você vê, acabou. E é disso que Deus se lamenta na Bíblia. O meu povo, em Oséias ele diz, o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Isto, no Apocalipse, tenho contra ti, que deixaste esfriar o teu primeiro amor. Nós rompemos com Deus. E romper com Deus é o início de todos os nossos verdadeiros sofrimentos. Porque tem sofrimento que é só escada para a gente crescer. Tem sofrimento que é vida, gente. Olha, é vida você sair de casa e fazer um exercício. É vida você fechar a boca para não comer o que faz mal para você, o que te engorda demais, sabe? É vida quando você todos os dias de manhã cedo sai para trabalhar. Não é escravidão não, trabalhar é você pôr para fora os seus dons, é você servir as pessoas, é você encontrar gente nova, é você fazer o bem com o seu talento, com a sua criatividade, com o seu esforço. No trabalho está também a oportunidade do encontro, mas todo trabalho traz a sua cota de sofrimento e de exigência. Concorda que tem sofrimento que faz a gente crescer? Agora, tem sofrimento que é destrutivo. Tem sofrimento que não tem outra palavra. Ele destrói, ele desgraça a vida da pessoa. E esse sofrimento começa quando você rompe com Deus. A ruptura com Deus é o início do inferno. A ruptura com Deus é o início dos seus piores sofrimentos. A ruptura, ninguém que está em comunhão com Deus entra em desespero, viu? Ninguém que tem amizade com Deus, ninguém que está em comunhão com Deus entra em desespero. O desespero só pega a pessoa que está rompida com Deus. E eu lhe digo, romper com Deus, a ruptura com Deus é o início do desespero e termina em desespero. Em perder o gosto pela vida, em desejo de morte, é terrível. Então, é terrível e é pecado essa ruptura com Deus e leva à destruição total da pessoa, leva ao inferno. Romper com a graça de Deus leva para o inferno. Agora, olha, para o pecado de ter rompido com a graça, o remédio é mais graça. Olha como termina esta palavra. Do menor ao maior todos me conhecerão, oráculo do Senhor. Já terei perdoado suas culpas, e de seu pecado nunca mais me lembrarei. Essa palavra é de Deus para você, meu irmão. O Senhor está te chamando de volta, está lhe dando uma promessa: do seu pecado nunca mais me lembrarei. Márcio, mas eu rompi com a graça de Deus. E o Senhor te diz: do seu pecado nunca mais me lembrarei. Qual é o pecado para ter rompido com a graça? O remédio é mais graça. Só a graça de Deus pode nos curar de ter rompido com Deus. E se é graça, é de graça. E se é graça, não é merecido. A única coisa que você precisa é também a única coisa que você pode fazer. É abrir-se para o Senhor. É receber de Deus a graça. E mesmo que você fale assim, mas eu estou numa situação de pecado mortal, eu estou numa situação de um pecado terrível, eu estou verdadeiramente na escuridão. Então essa palavra, ela é ainda mais para você. É ainda mais forte na sua vida. Porque no pecado, a graça de Deus se manifesta com mais força. Porque para libertar a pessoa é necessária
uma intervenção maior da parte de Deus. Ah, mas eu fui infiel. No pecado da infidelidade, o remédio é a fidelidade. Mas como é que você vai curar uma infidelidade conjugal? Traí o meu marido, traí a minha esposa. Olha, o que você pode fazer com o que passou? Nada, o que passou, passou. O que você pode fazer é daqui para frente. E o que vai curar o coração da pessoa que foi traída, porque isso cria uma mágoa muito grande, é a demonstração sincera de que daqui para frente é vida nova. Aquela página virou. Que você aprendeu com o erro. Que você não vai fazer de novo. Então não são as palavras que vão curar a ferida aberta por uma infidelidade, mas a sua fidelidade. Então, no pecado da infidelidade, o remédio é a fidelidade. Mas no nosso relacionamento com Deus também. Mas, primeiramente, o remédio vem pela fidelidade de Deus. Deus é o traído e é aquele que nos cura. Com a fidelidade dele. E porque ele é fiel a nós, nós vamos nos tornando fiéis a ele. Então pare de ficar olhando para a sua infidelidade, pare de ficar olhando para o que passou, porque o que passou, passou. O negócio é daqui para frente. E Deus diz, olha como é o Senhor, Deus não fica preso ao nosso passado, gente. Olha o que diz essa palavra. Eles quebraram a aliança comigo, mas eu continuei sendo o Senhor deles. Para o bem deles, eu não os abandonei. Para o bem deles, eu não os deixei. Eu continuei sendo o Senhor deles. Então, no pecado da infidelidade, o remédio é a fidelidade. Eu continuo sendo o seu Senhor. Deus vem buscar a gente. Isso é bonito, não é? Não só é bonito, isso é importante. Quando nós nos perdemos, o que o Senhor faz conosco? Vai aonde nós estamos perdidos, nos toma pelas mãos e nos traz de volta para Ele. Deus continua sendo seu Senhor. O que isso significa? Que mesmo que você tenha virado as costas para Ele, tratado-o como se Ele não fosse, Ele vem buscar você. Porque você pode ter rejeitado a Deus, mas Deus nunca te rejeitou. E hoje Ele se manifesta para você de braços abertos e tem batido muitas vezes a porta do seu coração. Como é que a gente sabe que Deus não nos deixou? Porque Ele não cansa de bater a porta do nosso coração. Não cansa, não é? Como é que o Espírito Santo bate na porta do nosso coração? Quando a gente fala aqui coração, nós estamos falando da nossa consciência. Você já viu que tem coisas que não deixam a nossa consciência quieta? Você já viu que tem coisas que toda hora voltam dentro de nós? Não é? O Espírito Santo, ele bate a porta da nossa consciência como? Com o remorso. O remorso que você sente pelos pecados que você fez, pelas traições que cometeu, pela vida que você desperdiçou, pelas vezes que você se prostituiu, que você se entregou em relacionamentos que só trouxeram doença, tristeza, pecado para a sua vida, desordem de todos os tipos, não é? Todas as vezes que você rompeu o relacionamento com pessoas boas que te amavam, porque não dava para você manter aquele relacionamento torto, aquele relacionamento errado, aquele relacionamento nocivo, e manter as amizades que você tinha. Então, entre os seus amigos e aquele relacionamento terrível que só fez mal para você, você escolheu aquele relacionamento ruim. E quando você lembra, você sente remorso pelas coisas que você perdeu, as oportunidades que você desperdiçou. Esse remorso
Deus batendo na porta da sua consciência. E ensina um santo que eu gosto muito, porque eu tive a oportunidade de escrever um livrinho chamado O Dom das Lágrimas. E pensa um santo que apreciava esse carisma, é chamado São Simeão, o novo teólogo. Esse homem, ele tinha esse carisma e ele valorizava profundamente o carisma das lágrimas, porque é um dom ligado à santidade, à cura interior, ao abrir da nossa mente para entendermos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. São tantos os benefícios desse dom na vida da gente que a gente não tem ideia, e não imagina. Inclusive, os mais antigos, os judeus, os nossos primeiros pais, né, no início da fé, lá em Abraão, e depois veio até nosso Senhor Jesus Cristo, o que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, eles ensinavam? Existem certas portas no céu que só se abrem quando nós batemos nessa porta pelo dom das lágrimas. Quando nós nos entregamos de tal maneira em oração que as lágrimas explodem nos nossos olhos. E esse santo, ele dizia, o Espírito Santo bate a porta da consciência com o remorso, mas a abre com a confissão. Então, como é que bate a porta? O remorso é o bater a porta. E como é que se abre? Confessando os nossos pecados. Então, primeiro o remorso, depois a confissão, depois o arrependimento. Gente, o arrependimento só entra no coração, de verdade, quando a pessoa diz, eu pequei. Então, o primeiro é o remorso. Mas, Márcio, não é arrependimento primeiro? É que o remorso é um tipo de arrependimento, mas é imperfeito. Então, o remorso vem e incomoda. A gente reconhece e diz, Senhor, eu pequei. A gente faz isso com a confissão. Nessa hora, a gente abre a porta. E o Espírito Santo entra com o arrependimento e liberta com a absolvição. Na absolvição, quando o padre diz, eu te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberta a pessoa naquela hora, com o sacramento da absolvição, transforma a pessoa, porque uma vez absolvida, tudo que Jesus fez por ela na cruz se atualiza na vida dela e ela é justificada. Então ela é transformada com a justificação e aí aquilo que era morno se torna quente, aquilo que era fraco se fortalece, aquilo que estava morto ressuscita. A pessoa que era fraca, preguiçosa, tíbia, se torna fervorosa, inflamada com o fogo do Espírito Santo. Porque num certo momento, a pessoa percebendo que Deus estava batendo a porta, ela abriu o seu coração para Deus. Será que não está na hora de você abrir de novo o seu coração para Deus? Olha, a iniciativa é sempre de Deus. Sempre de Deus. É Ele quem vai atrás, é Ele quem vai nos buscar. Lembra da parábola da moeda perdida? Da mulher que perdeu a moeda e varreu a casa e procurou. Não é? Por que ela procurou até achar a moeda? Porque a moeda perdida não se desvaloriza. O fato de você ter se perdido, o fato de você ter errado, o fato de você ter pecado, não fez você perder o seu valor diante de Deus. Deus ama você. E Deus dá a você o valor que você não sabe se dar. Por isso que Ele nunca desiste de você. A iniciativa é dele, que sempre busca, mas tem que ter uma resposta da gente. Agora eu quero dizer uma coisa para você que muitas vezes se sente abandonado, tomado de remorso, de sentimento de culpa. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Quando você tem no seu coração remorso, pode saber que Deus está com você, porque no remorso já atua o Espírito Santo, que acusa não você, acusa o seu pecado.
É como um médico que, descobrindo que a pessoa tem câncer, não maltrata a pessoa. Ela tem câncer. O que o médico faz? Ele acusa o câncer. E o que ele faz? Ele trabalha para matar o câncer, não a pessoa. Tudo isso que você sente muitas vezes pesando dentro de você, como uma tristeza, é como uma pessoa que se sente triste porque ouviu da boca de um médico que ela está com câncer. A pior coisa que a pessoa pode fazer a si mesma é confundir-se com a doença, achar que ela e a doença são uma coisa só. Não, vamos arrancar esse câncer fora para que você viva. Então, no remorso, já atua o Espírito Santo que acusa e convence do pecado. Ninguém convence ninguém de pecado, gente. Ninguém convence. O único, porque olha, se você diz para a pessoa que é pecado, dependendo da frontalidade dessa pessoa e do atrevimento dela, ela vai dizer, pecado para você, para mim não é. Eu não acho que seja. E para outros que sabem que é, mas não estão convencidos, a pessoa concorda com você, mas continua fazendo escondido. Não sou eu, não é você, que vai salvar as pessoas, nem vai convencer ninguém a respeito do pecado. Quem é? Não disse aqui a palavra? Ninguém mais ensinará ao seu irmão dizendo, você precisa se converter. Quem fará isso é o próprio Senhor. Então, esse remorso dentro de nós é uma inflamação espiritual. É o sinal de uma infecção. Me permita fazer a comparação assim, tá? É uma febre espiritual. Quando a gente tem febre, não significa que a febre é a doença. A febre é um sinal de que o seu corpo está combatendo algo que está tentando matar você. Por que a febre está ali? Para não deixar uma infecção tomar conta de todo o seu corpo e você morrer por causa de uma infecção generalizada. Então o seu corpo sobe o calor para tentar destruir ao máximo esses inimigos que estão tentando ali matar a sua vida. O remorso é uma inflamação espiritual que acusa que tem alguma coisa muito, muito séria acontecendo dentro de você. Então a pior coisa que você pode fazer é tentar combater os sintomas. Igual a pessoa toma não é um antigripal, antitérmico. Toma aqui um antitérmico. Você vai sumir com a febre. Uma doença continua lá, amigo. Você vai continuar escondendo a febre até quando? Você vai tentar negar o remorso até quando? O remorso sem Deus vai fazer mal. O remorso sem Deus leva ao desespero. Judas teve remorso, mas não teve arrependimento. Qual foi a frase que saiu da boca de Judas? Entreguei sangue inocente. Falando de Jesus, que ele foi lá e traiu Jesus. E foi se enforcar. E Pedro? Pedro também teve remorso. Mas o remorso com Deus leva à confissão e à alegria do perdão. Judas traiu Jesus, Pedro também traiu. Mas um parou no remorso, o outro se arrependeu. Um, levado ao desespero, foi e se matou. O outro, arrependido, confiando mais na bondade de Deus do que na força dos seus erros, se confessou e experimentou a alegria do perdão. Às vezes, na vida da gente, nada alivia tanto o nosso coração quanto dizer eu pequei, sabe? Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. A gente fica procurando artifícios para aliviar a alma. Às vezes a pessoa entra no quarto e fica fazendo respirações, oxigenando o cérebro, estica para lá, relaxa de cá. Todas essas coisas são boas para o nosso corpo, sabe? Mas isso não alcança a nossa alma, não. É tentar mascarar os sintomas, quando tudo que você precisava fazer para que a libertação começasse de dentro para fora, era sinceramente na presença de Deus dizer, Senhor, eu pequei. No exato momento em que eu me acuso diante de Deus, acontece isso aqui, olha. Já terei perdoado as suas culpas, do seu pecado eu nunca mais me lembrarei. No momento em que você diz, Senhor, eu pequei, Ele diz para você, do teu pecado eu nunca mais me lembrarei. Ele me perdoa, Ele me desculpa, Ele me dá um novo coração, Ele me dá uma vida nova, que começa quando? Imediatamente.
A confissão é o começo da vida nova. Você que fica falando aí que precisa virar a página da sua vida, tem jeito, tem um modo. O único modo verdadeiro e duradouro é rompendo com o que era velho. E tudo isso começa com a sua confissão. Senhor, eu pequei. Então, cada vez que eu faço isso, cada vez que eu tenho coragem de fazer isso, cada vez que eu digo sinceramente, Senhor, eu pequei, há uma festa no céu. Jesus que falou, ele disse, há mais festa no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos. E a gente pensa que é a conversão assim, eu não era de Deus, agora eu sou de Deus. Aí tem uma festa no céu, porque agora eu virei de Deus. Não! Todas as vezes que você renuncia a um pecado e você diz, não, eu não vou mais pecar, e você diz, eu não quero mais isso para mim, eu rompo com esse caminho, tantas vezes quantas você fizer isso sinceramente, o céu vem abaixo por causa de você. Há uma festa no céu, Deus vibra com você, olhando para você orgulhoso e diz, meu filho, minha filha, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, minha filha, o meu povo. Eu continuo sendo o Senhor dele. Eu continuo sendo o Senhor dela. Então eu vou dar a você uma dica aí, para você que fica dizendo, Márcio, eu até gostaria, como é que eu faço? Porque eu não sei se eu sei me confessar e confessar bem. Pela providência, está bem ali, ó, um livrinho do Padre Jonas que diz assim, confessar-se, como e por quê. Do jeitinho da câmera pegar lá mesmo onde ele está. Pode ficar ali mesmo. Confessar-se, como e por quê. Porque ele vai ajudar você a detectar o que é que está te acusando no seu coração. Estou com um peso no meu coração, Márcio. Mas eu não sei muito bem como identificar. Às vezes a gente precisa de ajuda. Para a gente se confessar bem. O que é que me acusa o coração? Não o que os outros acusam. Porque tem gente que nos acusa de muitas coisas. E muitas delas até injustas. É aquilo que te acusa no seu coração. Não o que os outros acusam. Então eu termino aqui dizendo para você uma palavra de sabedoria. Que é para mim, que é para cada um de nós. Que é para você que nos acompanha, a confissão sincera, pela graça do Espírito Santo, é imediatamente acompanhada do dom do arrependimento. Ainda que alguém tenha o coração mais duro que o bronze, mais duro que o aço, mais duro que o diamante, assim que ali entra a compunção do coração, ou como gostava de dizer São Simeão, assim que ali entra o dom das lágrimas, que quando tocado por Deus a gente chora, isso torna o nosso coração mais maleável que a cera. O arrependimento, a confissão sincera, acompanhada das lágrimas, é o fogo divino que funde as montanhas, que funde as rochas, que suaviza qualquer coisa, que transforma em paraíso as almas que o acolhem. Tudo isso é produzido pelo fogo do Espírito Santo, com as lágrimas, ou mais uma vez, parafraseando aqui São Simão, melhor ainda, pelas lágrimas. Põe as mãos sobre o seu peito e diga ao Senhor, meu Deus, eu preciso desta graça. Por ter rompido com a graça de Deus, o que eu preciso é de mais graça. Dá-me a tua graça nessa manhã, Senhor. O Senhor que falou tanto comigo nesta palavra, move o meu coração nesta direção e liberta-me. Senhor, eu preciso virar a página e eu entendi que sem Ti eu não poderei. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar
meu coração. Que assim o Espírito Santo, então, nos fortaleça, nos encha dessa vida de Deus, para que possamos sentir esse remorso e esse arrependimento, fruto do Espírito de Deus em nós. Nós louvamos, Senhor, por essa palavra, mas te louvamos por esse teu amor, que não se lembra mais dos nossos pecados. É verdade, Senhor. E de seu pecado não mais me lembrarei. Foi isso que Deus nos disse. Que caminho lindo de conversão é essa proposta de hoje, que nós possamos trilhar, então, esse caminho com o nosso Senhor, a partir do seu Espírito em nós. Obrigado, Márcio, pela partilha, por essa palavra. Como é bom ter firme essa palavra de Deus para nós, né? Um Deus que não se lembra mais dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim seja. Pati, vamos para os testemunhos. Deus não fica preso no nosso passado. Que profundo, não é? É. E o Márcio trouxe aqui para nós essa frase que para mim ficou muito marcante. Deus é o traído e é aquele que nos cura com sua fidelidade. Deus é fiel. E olha, esse testemunho de hoje tem a ver com traição. É uma esposa, ela diz, sou casada há 25 anos. São 26 anos de muita luta porque não é fácil a vida a dois. Fui traída por várias vezes, sofri muito, pensei em desistir, mas sempre pedindo para Deus sabedoria para ser uma mulher sábia. Tenho 2 filhos e nesse longo caminho pensei em separar do meu marido, pois além de me trair, ele bebia muito, me fazia passar vergonha perante a família e diante de muitos que não torciam por meu casamento. A última traição foi em 2021, onde entrei em uma luta muito forte, porque minha mãe faleceu e meu marido estava cada vez mais do lado da amante. Eu fiquei sem chão, sem saber como agir. Minha vontade era deixar meu casamento, viver o meu luto que eu não pude ter por estar sofrendo 2 vezes. Pensei em me separar e acabar com esse sofrimento. Fui para a missa de 7º dia da minha mãe sem falar com meu marido. Ao fim da missa, minha sogra me pediu chorando para não abandonar a cruz, para não me separar, que ela estava rezando muito por nós. Ela, muito católica, me pediu. Eu também sou católica, mas não fervorosa na época. Ele tinha pedido ajuda à mãe e falou que iria mudar. Voltei para a igreja de maneira única. Prometi seguir a Deus. Fui para vários eventos na Canção Nova da minha cidade. Pedia para Deus cura interior e a do meu marido também, para que ele só pensasse na nossa família e no nosso casamento. Até então, só éramos casados no civil. Deus tocou no coração do meu marido e ele resolveu que iríamos casar no religioso. Foi uma batalha espiritual muito grande, porque foi tudo difícil até o grande dia chegar. Rezei muito, pedi para Deus, se fosse da vontade dele, que iria acontecer. E nossa mudança seria grande. Dia 23 de julho de 2023, casamos no religioso. Frequentamos a missa sempre. Assisto o Sorrindo para a Vida todas as manhãs. Vamos em alguns eventos da Canção Nova da cidade. Sou sócia da Canção Nova. Minha vida matrimonial foi restaurada, graças a Deus. Vocês diretamente mudaram e estão mudando a minha vida e a do meu marido. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amo vocês da bancada. E ela diz o nome aqui, mas eu não vou identificar aí a cidade. Obrigada por esse testemunho, minha querida, que reflete justamente tudo que o Márcio trouxe aqui para nós. Mesmo você que hoje está lá no fundo do poço, Deus tem o poder de restaurar a sua vida. Amém. O que pode a fidelidade, né? Se a fidelidade a um cônjuge é capaz de salvar uma família, porque salvou uma família da destruição, é capaz de salvaguardar um relacionamento que ia acabar, imagine o que a sua fidelidade a Deus, que nunca te abandonou, pode fazer com toda a sua vida. Não é amanhã, não é hoje de tarde, é agora. Agora é a hora de você fazer as pazes com Deus, de você voltar para o seu Senhor.
mesmo que você não possa buscar uma confissão agora, imediatamente, com o sacerdote, essa decisão você pode tomar agora no seu coração. E se você está se decidindo, diga isso em alta voz, para que você mesmo possa ouvir. Eu me decido por Deus, eu me decido pelo Senhor, eu quero ser fiel a Deus, eu vou lutar por essa fidelidade, eu não vou abandonar aquele que nunca me abandonou. Senhor, eu ficarei contigo até o fim, não me deixes, meu Deus, porque eu não vou te deixar. Você diz? Então diga com as suas palavras, de maneira que os seus ouvidos possam escutar. Eu serei fiel a Ti, meu Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Que bênção o Sorrindo para a Vida de hoje. Quero louvar a Deus. O tempo agora está curtinho. Eu só tenho que agradecer também aos mais de 24 mil que nos acompanharam aí pelo YouTube, ao vivo, permanente. Que bom ter tanta gente nos acompanhando aí também pela internet, além dos milhares que nos acompanham pela TV, pela rádio, que a gente não tem noção desse alcance, mas é muito bom ter cada um de vocês vivenciando essa experiência junto conosco e com esse Deus de fidelidade e amor. Amém. Louvado seja Deus pelos nossos 65% também. Que bênção poder celebrar o projeto da M Almas assim. Nós subimos, a gente ainda, acredito que ainda está fazendo a contagem aí do fim de semana, né? Então, hoje nós temos aí esses 2% até agora, até a nossa manhã de segunda-feira, porque nós estávamos com 63 na sexta, então hoje 65. O percentual diário que nós precisamos, 3,9%, ou seja, 4% por dia. Então a gente consegue, é possível alcançarmos os 100% nesse mês. Obrigado até aqui por toda a sua fidelidade. Louvado seja Deus pela canção nova que nos sustenta. Fica aqui o meu muito obrigado. Como eu disse, o tempo já foi correndo, mas foi uma ótima partilha, foi um ótimo programa, né? Foi sim, Tiago. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Obrigado também, Márcio. Louvamos a Deus por você estar conosco, sorrindo para a vida. Reforço para você o convite que fiz agora há pouco. Entra lá no site da Obra de Maria, ou dê uma ligadinha, 0, código da operadora 12, 3186 2055, porque é uma oportunidade imperdível, serão dias maravilhosos. E você, quando se aproximar, até você que está acostumado a viajar com a Obra de Maria, você vai perceber que realmente é algo muito diferente. Então, dá uma visitada lá e já marca para nós irmos juntos. Com certeza, uma experiência linda de perdão diante da Divina Misericórdia, né, Patrícia? Com certeza. Isso. Obrigado. Essa misericórdia que é infinita, mergulhe nela nesse dia. Deus abençoe você, foi ótimo estar aqui com você. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, Crica. Obrigado, Sapo. Até amanhã. Até amanhã eu estou de volta aqui também, ainda com vocês no Sorrindo para a Vida. A gente encerra cantando e amanhã estamos de volta. Deus abençoe. Obrigado.